Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Daniele Ximenes, professora de língua portuguesa. Na aula de hoje continuaremos a falar sobre literatura e agora sobre romance regionalista. Vamos lá? O romance regionalista. O romance regionalista é o marco do redescobrimento do Brasil na literatura a partir de suas características sociais, culturais e regionais. A diversidade que existe no país passa a ser a fonte de inspiração para a criação de obras no período. O que é importante a gente discutir acerca do romance regionalista? Em aulas anteriores, que está disponível na nossa plataforma, nós falávamos sobre o romance indianista, que faz parte do romantismo. O romance indianista tinha foco no índio, né? Trazia o índio para o centro da narrativa. Agora, no romance regionalista, a gente observa o que tem característico de cada região. Então, o foco é mostrar a diversidade existente no país. Vamos lá às características. Explora o nacionalismo literário, já encontrado no indianismo, como eu já citei, mas diferente das demais correntes do romantismo, não sofre as influências europeias. E aí, novamente, eu escolhi essa imagem, o romance indianista, que é uma adaptação aí da Iracema, né? Uma imagem acerca da obra de José de Alencar, que é um romance indianista. Então, o que é que a gente observa? O romance regionalista, ele se desenvolve em uma perspectiva de que eu tenho um amadurecimento maior com o objetivo de desprendimento da literatura portuguesa, da literatura europeia, então a gente tem já esse afastamento, se desenvolve dentro do romantismo e também lá no modernismo. A gente verá posteriormente que existem alguns critérios que diferenciam essas duas produções, nessas duas escolas literárias diferentes. Porque no romantismo, que é o foco da aula de hoje, esse romance regionalista, ele busca trazer as características dessa região, buscar um ambiente mais rural. Eu não tenho um foco do ambiente urbano, como acontece nos romances urbanos, que nós também veremos, mas aqui a gente já tem o foco da ambientação rural. Então, o que é que acontece? Quando o escritor produz esse tipo de narrativa, ele leva o leitor a se sentir dentro daquele espaço. Ele vai conhecendo aquele espaço de acordo com as características minuciosas dadas pelo autor. Vamos lá. É fruto da tomada de consciência dos valores específicos da cultura brasileira. Está ligado às particularidades de grupos sociais em suas diferentes regiões. Quando a gente fala de romance regionalista, logo vem à mente o Nordeste, porque é um lugar típico, né, em que a gente tem uma característica específica de paisagem, de organização social, de toda a história dali. Mas quando a gente fala de romance regionalista, há também os que são desenvolvidos no Mato Grosso, no Sul, enfim, que a gente tem essa narrativa bem esmiuçadinha, tá? Então, posteriormente, a gente vai analisar. Esta corrente do romantismo apresenta as especificidades de clima, costumes e língua diferentes entre si em um país que, por dimensões continentais, tem impressa a diversidade. Então, observa aqui que entra um outro fator nesses romances regionalistas, que são as variações linguísticas. Se você não lembra o que é variação linguística, eu relembro rapidão. Então, variação linguística são as variações existentes dentro de um mesmo idioma. Então, eu não posso dizer que existe variação linguística, entre dois idiomas diferentes. Existe a variação dentro de um mesmo idioma.
Por exemplo, quando a gente fala de língua portuguesa, a gente sabe que é uma língua que está presente em quase todos os continentes, só não está presente na Oceania. Então, como não falar em diversidade? E quando a gente traz para o romance regionalista, a gente coloca esse Brasil, que é descrito como muitos em uma perspectiva linguística, como se fosse uma colcha de retalhos, quer dizer, em cada lugar eu tenho uma forma diferente de falar. O Ferdinand de Saussure, né, o famoso aí sociolinguista e o pai da sociolinguística, ele mostra bem essa perspectiva, que a gente tem essas diferenças, a gente tem essas mudanças de significante, de significado, que são bem expostas aqui, tá? Então, a gente vai avançar. As obras que marcam o romance regionalista são apresentadas em folhetins, que eram capítulos apresentados de maneira periódica, quase sempre semanais em jornais. Em comum, tem a tentativa de fixar o que os autores consideram de verdadeiro no Brasil, o sertão e a paisagem intacta. Então, lembra novamente, romantismo, né? Mostrar o Brasil como sendo um único, diversificado, diferente dos demais. Então, embora a gente não tenha mais aquela idealização do que é perfeito e tal, a gente ainda tem essas paisagens que são bem exaltadas. Aqui a gente fala do livro Inocência. O que seria o livro Inocência? É um dos principais traços do romance regionalista. Eu tenho o seguinte trecho: essa areia solta e um tanto grossa tem cor uniforme que reverbera com intensidade os raios do sol quando nela batem de chapa. Em alguns pontos é tão fofa e movediça que os animais das tropas arquejam de cansaço ao verem aquele terreno incerto que lhes foge de sob os cascos e de onde se enterram até meia canela. O que a gente observa aqui? A gente observa uma descrição de todo o espaço, fazendo com que esse leitor ele se introduza dentro dessa narrativa, se sinta íntimo, quer dizer, eu consigo fechar os olhos ou fazendo a leitura e aí eu consigo imaginar essa paisagem construída. Aí eu escolhi para vocês, aparece na tela, o romance regionalista Inocência, que é do Taunay. Esse romance ele é muito famoso, inclusive nós falaremos sobre esse escritor posteriormente, a contribuição que ele dá acerca do romance regionalista. Eu coloquei o link aí ao lado e é uma obra, fazendo aqui um comentário sucinto, um tanto quanto interessante, porque eu tenho um triângulo amoroso, é um romance, eu tenho um triângulo amoroso, e aí esse triângulo amoroso ele se desenvolve no Mato Grosso. E o que é interessante desse triângulo? Você vai lendo e você vai se introduzindo dentro desse espaço, e aí eis a questão. Quando a gente fala de romance, ou o casal consegue ficar junto, ou então um dos dois morre, algo acontece na narrativa. E aí, isso eu deixo para vocês, deixo claro que é uma história maravilhosa, é uma narrativa assim, perfeita em termos de análise mesmo literária. Então, se você ainda não leu, é importante que dê uma lida, até porque é um clássico literário, e se é um clássico literário, tem algum motivo, que é justamente por se tratar de um romance regionalista. Vamos às influências. É a necessidade da busca do Brasil a principal influência do romance regionalista, considerado um dos mais difíceis estilos por não contar com referências anteriores. Entre suas peculiaridades está o retrato do momento histórico relatado nos romances, com história do que classificam como verdadeiro povo brasileiro. Então, só enfatizando o que eu já falava sobre essa identidade do povo brasileiro tão diversificada. Vamos lá agora aos principais escritores. Para quem achava que José de Alencar é só o dono daquela obra lindíssima Iracema, estão enganados, viu? José de Alencar é um grande produtor aí de romances regionalistas.
José de Alencar foi um dos mais importantes escritores do romantismo brasileiro. Primeiramente, se caracterizou por escrever romances urbanos, dando ênfase para a capital do Império, o Rio de Janeiro. Porém, posteriormente, passou a escrever romances sobre as características regionais e, com suas personagens, tinha o objetivo de definir o homem trabalhador. O que a gente observa? Que José de Alencar traz para a sua narrativa o homem numa perspectiva de trabalho. O homem, ele é o centro da narrativa. A mulher, ela vai aparecer na narrativa? Vai aparecer na narrativa, só que ela vai aparecer de uma forma mais submissa ali ao homem, submissa àquela situação a qual ela está inserida. Vamos lá, ao Franklin Távora. O cenário de seus textos era o Pernambuco do século XVIII. Seus livros sempre traziam na capa a nota Literatura do Norte, pois acreditava que a formação histórica do Norte e do Sudeste brasileiro eram completamente distintas. Portanto, era natural reconhecer, além dessas diferenças, as diferenças nas paisagens e, por isso, as explorava em seus romances. Por este motivo, Távora foi considerado o primeiro autor a tratar sobre o nacionalismo nordestino. Embora ele tenha sido um dos primeiros a tratar do nacionalismo nordestino, quem vai dar nome mesmo aí ao romance regionalista é o Taunay, tá? Que a gente vai falar dele posteriormente. Mas aí fica claro a contribuição do escritor. E aí o Visconde de Taunay, ele data aí de 1843 a 1899, nasceu e morreu no Rio de Janeiro e foi um dos criadores da Academia Brasileira de Letras. Então a gente percebe a grandiosidade do escritor. Filho do Barão de Taunay, um dos professores de Dom Pedro II e neto de um pintor francês, Nicolau Antônio Taunay. O Visconde cresceu desde pequeno em um ambiente culto, tendo bastante contato com a literatura e a arte do Oeste. O que é que a gente observa, pessoal, quando a gente fala de escritor brasileiro, principalmente de literatura clássica? Não falamos de literatura contemporânea ou de obras que estão entrando na literatura clássica, mas nós falamos dessa clássica mesmo aí, mais antiga ou mais conhecida popularmente. Que a maioria desses escritores, eles têm um grande conhecimento, geralmente boa parte deles, que não é o caso do escritor citado aqui, viaja, vai fazer faculdade fora do país quando não existia, mas que são extremamente cultos e que nascem em família rica. Vamos lá agora à nossa questão. Essa aqui é a questão do livro A Prova Enem, do primeiro ano do ensino médio. Encontra-se lá na página 17. Então, se você tem esse livro em mãos, abre lá, olha a página. Pessoal, eu vou trazer essa questão, mas aí eu vou fazer o comentário acerca dela. Se você tiver alguma dúvida acerca da justificativa da resposta, você pode abrir aí na página 17, que ao final eu tenho um comentário bem detalhado sobre a resposta, porque que nós temos uma alternativa correta. Então, vamos lá. No decênio de 1870, Franklin Távora defendeu a tese de que no Brasil havia duas literaturas independentes dentro da mesma língua, uma do norte e outra do sul. Viu como é importante a gente saber um pouco da biografia dos autores? Eu acabei de trazer essa informação para vocês. Região, segundo ele, muito diferente por formação histórica, regiões, perdão. Composição étnica, costumes, modismos linguísticos, entre outros. Por isso, deu aos romances regionais, que publicou o título geral de Literatura do Norte. Em nossos dias, um escritor gaúcho, Viana Mug, procurou mostrar com bastante engenho que no Brasil há, em verdade, literaturas setoriais diversas, refletindo as características locais.
Então, logo de cara, a gente percebe aqui que trata-se do romance regionalista, que quando a gente fala aí de produção setorial, de literatura setorial, a gente observa que as regiões, elas são abordadas aqui, principalmente aí nomeada pelo autor como literaturas do norte. Vamos lá o que a nossa questão quer. Com relação à valorização, então observa aí qual é o meu foco, valorização. No romance regionalista brasileiro, do homem e da paisagem de determinadas regiões nacionais, sabe-se que, letra A, o romance do sul do Brasil se caracteriza pela temática essencialmente urbana, colocando em relevo a formação do homem por meio da mescla de características locais e dos aspectos culturais trazidos de fora pela imigração europeia. Então aqui, se eu for analisar assim, sem marcar lá a questão, o que é que tem de errado, viu? Quando a gente fala do romance regional, a gente sabe que normalmente, em tese, são desenvolvidas em ambiente rural. Portanto, aqui, o erro da questão está em produção essencialmente urbana, que não é o caso. Próxima alternativa. José de Alencar, representante sobretudo do romance urbano, retrata a temática da urbanização das cidades brasileiras e das relações conflituosas entre as raças. Então, aqui a gente observa que o foco do José de Alencar não foi o conflito das relações entre as raças, né? Ele trata de forma bem detalhada sobre a união e não o conflito delas. Letra C. O romance do Nordeste caracteriza-se pelo acentuado realismo no uso do vocabulário, pelo temário local expressando a vida do homem em face da natureza agreste e assume frequentemente o ponto de vista dos menos favorecidos. Então, pessoal, essa aqui é a alternativa correta, é a que mais se aproxima aí do romance regionalista quando a gente trata dessa temática, tá bom? Letra D. Por que não é a letra D? A literatura urbana brasileira, da qual um dos expoentes é Machado de Assis, põe em relevo a formação do homem brasileiro, o sincretismo religioso, as raízes africanas e indígenas que caracterizam o nosso povo. Volta. Quando a gente fala de romance regionalista, essa não é a temática, esse não é o ponto, embora fique subentendido ou apareça ali de forma sutil em algumas obras, o foco aqui é trazer aí essas diferenças regionais, linguísticas, paisagens que temos dentro do Brasil. Então, aqui o erro está nas raízes africanas, tá? Até porque, quando a gente fala de romance regionalista, principalmente no romantismo, na primeira geração do romantismo, as raízes africanas, elas ainda não são exploradas, elas vão aparecer lá na terceira geração do romantismo. E letra E, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz, Simões Lopes Neto e Jorge Amado são romancistas da década de 30 e 40 do século XX, cuja obra retrata a problemática do homem urbano em confronto com a modernização do país promovida pelo Estado Novo. Então, novamente, a gente não está falando de modernização do país, por enquanto, a gente tem a relação social, sim, mas só que ela vai aparecer de uma forma mais crítica somente lá no realismo, tá? Então, aqui a gente encerra. É importante a gente ressaltar algumas coisas quando nós falamos do romance regionalista. Então, eu acho que quando a gente fala romance regionalista, logo vem, poxa, região. De repente, eu posso nunca ter ouvido falar nesse nome, mas assim, eu lembro aí automaticamente que é de região. Então, a gente tem literatura setorial, características de paisagem, de costumes, de como as pessoas se portam. O romance regionalista, ele vai se desenvolver mais aí nos ambientes rurais, tá? Então, se você tiver ficado com alguma dúvida acerca desse conteúdo, você pode revisitar essa aula acessando a nossa plataforma. E é isso. Te vejo na próxima.